Boa noite! Tudo Que ótimo, que bom te ver, né? A gente vem trocando ideias há tanto exatamente, que tempo. alegria receber você aqui. Estou muito feliz, estou muito animado. Quero agradecer já de coração pelo tempo, disponibilidade para estar aqui para a gente bater um papo. Obrigado. Eu que agradeço, Gabs. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com você. Nós temos o mesmo propósito, né? Que é levar um pouco mais de humanização para as empresas. Já troca ideias há algum tempo e vai ser bem bacana a gente poder falar hoje desse tema que é a adaptabilidade, né? Que é uma das competências mais exigidas hoje em dia, né? Tanto pelo mundo quanto as empresas na nossa vida. Precisamos ser mais Sim, com certeza, adaptágeis, que bom. Muito feliz de poder escolher um tema tão em foco, tão né? importante hoje em dia. Mas para a gente começar a nossa live, eu gosto de, quando os Sim. convidados vêm aqui, eu gosto de perguntar, né, para você contar um pouquinho sobre quem você é e o que você acredita, qual é a sua grande causa. Conta pra gente. Tá joia. Bom, eu sou a Elisa Guarido, né? Eu já trabalho com desenvolvimento humano e organizacional há alguns anos. Não preciso entregar a idade aqui, né? E assim, a minha causa, Gadanos, é justamente ajudar as lideranças para os colaboradores. E com a vinda da pandemia, né, isso deu mais ênfase ainda, né? Então, acredito que é nosso papel, né, como profissionais da área de desenvolvimento humano, e de empresas, ajudar, né, as empresas, as lideranças a se desenvolverem para que eles consigam atender essa nova demanda, né, a demanda de um novo normal, de uma nova era, né, e uma nova era que demanda novas competências. Então, essa bandeira que eu tenho levantado, né, para ajudar realmente todos aqueles que precisam, né, sejam profissionais individualmente me buscando através de mentorias, né, tanto profissional quanto emocional, quanto um trabalho nas empresas, um trabalho até preventivo, sabe, não só Uhum. curar, mas eu acho importante a gente ter esse olhar para as empresas para ajudá-las a fazer um trabalho preventivo, né? Para que a gente precisa esperar os colaboradores saírem de licença médica com burnout, sendo que isso pode ser evitado antes, né? Com um olhar da liderança, um olhar mais atento, mais desenvolvido, mais adaptado, né, a essa nova competência que é ter esse olhar humano. Né? Aí eu penso que as empresas têm muito a ganhar com isso, né? Porque o custo disso, né, é um custo tanto de perda de conhecimento, perda de dinheiro mesmo que a empresa investe em tudo, no colaborador, né? A perda de uma carreira de uma pessoa que às vezes não consegue voltar para o ambiente de trabalho. Então, é um momento que a gente está com esse olhar e fico feliz da gente. Eu quero complementar o que você trouxe, que eu adorei. Eu gosto muito de trazer essa visão também, Elisa, do quanto nós olhamos para uma empresa, né, para nossa relação de trabalho, assim como a nossa saúde. E Sim, precisamos cuidar, prevenir para que isso não estoure em algum ponto, né? Que isso não reflita em estresse, burnouts, doenças, tantas coisas que surgem no ambiente de trabalho. Então a importância de ter pessoas, né, e principalmente no ramo de RH, né, uhum, que cuida das pessoas, não só recursos humanos, mas relações humanas, para sim, trazer esse novo cuidado aí, de humanização mesmo das pessoas. Porque senão a gente vai apenas apagar incêndio, apenas querer resolver coisas que não foi cuidado lá no começo, da origem, né? Então adorei a sua visão, também trago muito isso na Empresa com Alma, como precisamos bacana. cuidar da alma da empresa, as almas da empresa, antes de alguma coisa acontecer. Então, adoro essa visão também. E aí, Verdade. aconteceu aqui esse exemplo da internet. Elisa, o que você tem visto assim nos últimos, talvez no último ano, que a gente foi colocado, né, nesse contexto assim, principalmente de empresas trabalhando remotamente, tantas coisas acontecendo nessa nova visão de mundo que nós fomos convidados a participar.
que você tem visto assim relacionado a essa importância de ser adaptável, como isso possibilita as pessoas a serem mais flexíveis, a olharem para isso? O que você tem visto aí? Conta pra gente. Então, Gabriel, você pode continuar te chamando de Gabs, né? Que a gente Claro, já fica à acostumou. vontade, fica à vontade. Vai ficar muito formal esse Gabriel. Fica à vontade. Então, Gabs, o que eu tenho visto, né, e principalmente, tanto nas empresas, né, as pessoas com quem eu mantenho contato, né, todas tiveram, claro, que se adaptar, né, a uma nova forma de trabalho, os desafios, né, de gestores, principalmente aqueles que têm até um perfil mais comando e controle, né, sofreram muito com a questão como que eu faço a gestão da minha equipe estando longe deles, né? Então, assim, o quanto era importante o contato diário via todas as mídias possíveis, né? Porque todos estavam em casa, a maioria em casa. O desafio daqueles que tiveram que realmente continuar indo para o trabalho, lidar com o medo, né? Lidar com a insegurança de ser contaminado, levar isso para casa, né? Até as pessoas, por exemplo, outras tiveram, vamos dizer assim, passaram por situações boas no sentido assim de, já que eu posso trabalhar de casa, eu vou alugar uma casa no campo e foi trabalhar do campo. Então nem tudo foi negativo, né? Eu acho que a maior dificuldade que nós estamos enfrentando, a maior tristeza, são as perdas, né, de muitas pessoas, olhar, né, como está sendo lidado com isso, que, né, não é o tema para nossa live hoje, mas, né, a questão até o quanto está sendo política, etc. Mas, enfim, foram várias coisas que tivemos que aprender a lidar num curto período de tempo, né, porque a pandemia veio, ela estourou mesmo em março do ano passado, e daqui a pouco todo mundo teve que se adaptar muito rapidamente, as empresas vendo os colaboradores ficando em casa, como é que é a estrutura de TI, como que é a política para cobrir o horário de trabalho, né? Então, assim, os gestores ficaram muito assustados até tudo se assentar, né? E aí, hoje em dia, né, depois de passado um ano, né, olha só, aí hoje a gente já olha para isso e fala assim, tá, então tudo isso aconteceu, o que eu fiz nesse um ano, né? Só trabalhei, né? O quanto a gente teve que olhar para dentro, né? E quando eu falo olhar para dentro, é olhar para dentro de nós mesmos, é olhar para dentro da nossa empresa, é olhar para dentro da nossa sociedade. O que a gente está fazendo para realmente contribuir com um mundo melhor, com uma empresa melhor, com uma pessoa melhor, um eu melhor, né? E daí veio essa questão de falar sobre adaptabilidade, né? Porque a adaptabilidade ela é justamente isso, né? A gente ter essa flexibilidade de olhar, identificar o que precisa ser mudado, quebrar paradigmas, quebrar crenças, né? A vida inteira, quantas vezes a gente escutava dentro das empresas, aqui a gente sempre fez assim e vai ser assim. Então precisou vir uma pandemia, né, para que as pessoas de fato tivessem essa coragem de quebrar com crenças limitantes, né, e poder fazer algo diferente, algo melhor. É isso que a gente vem ouvindo, apoiando, trabalhando nós mesmos, ajudando aqueles com quem a gente trabalha também a fazer esse processo, né, porque, na minha opinião, se a gente não fizer isso, a gente vai ter passado por um período que parece que o mundo parou, né? Para a hora que vier esse novo normal, e aí a gente não vai estar pronto para encarar todos os desafios, né? Sim, sim. E quantas empresas, né, Lisa, foram, digamos assim, eu gosto de trazer um exemplo que é como se tivesse sido empurradas à beira de um abismo, porque eles nunca se viram, né, trabalhando remotamente, Sim. talvez olhando aí a sua forma de trabalhar de uma maneira diferente. Então eles nunca imaginaram, eles não estavam preparados para isso. Então, quantas empresas, digamos assim, foram empurradas, né, para essa, digamos assim, nova era digital, pós-digital,
E sim, esse contexto, né, nos convida a rever todos os tipos de coisas que não funcionavam mais. Desde perfeito. crenças limitantes, Uhum, culturas tóxicas, formas de trabalho que não faziam mais sentido. Então, tem todas as coisas acontecendo, mas precisamos compreender por que isso aconteceu, por que nós não estávamos preparados para isso, por que essa todos, né? empresa não conseguiu se adaptar nesse novo contexto. Se já Sim, existia, né, um convite, uma forma de trabalhar antes disso, e essa empresa desconhecia, essa empresa ainda estava um pouco atrasada, digamos assim, foi nesse último ano que ela teve que, de uma maneira muito forçada, às vezes, né, sim, sim. dependendo da forma como chegou essas notícias, essas questões, esses movimentos aí para as empresas, de uma forma muito bruta, né? De Sim, como é sim. importante se adaptar. Então, Uhum. adaptabilidade é a força bruta. É isso mesmo. E é interessante, né, porque a gente vê assim, empresas, né, acho que todas, né, passaram por esse processo de olhar e rever processos e rever políticas e rever uma série de coisas de como trabalhar, né, Uhum, nessa nova circunstância, né? E eu tive uma experiência de trabalhar fora do Brasil. E lá existia muito essa questão do trabalho remoto, o uhum, trabalho híbrido, né? Alguns dias no escritório, outros dias em casa. Então, assim, essas empresas em outros países talvez não tenham sofrido tanto quanto a nossa. Eu acho que é uma questão cultural também, né, do brasileiro. Às vezes você vai falar com um executivo, né, que está precisando trabalhar à distância e está sofrendo com isso, e às vezes insiste, né? Eu conheço gestores que trabalham na área de vendas e eles continuam ainda visitando os representantes porque precisa do contato, precisa do olhar, né? Porque o brasileiro tem essa coisa, né? Do calor humano, do tete a tete, de estar junto, dar um abraço. Então a gente, uhum, claro que tem uma dificuldade muito maior de se adaptar com essa coisa do distanciamento, né? Mas é sim. perfeitamente possível. Eu que já trabalhava bastante remoto, né? Alguns dias em casa, no escritório de casa, e outros dias nos clientes, então, para mim, assim, não foi tanto, né, uau, né, porque foi Uhum, tranquilo. E eu ainda tive a vantagem de poder vir para perto da minha família, né? sim. Então, eu falei, peraí, tá todo mundo junto da sua família, eu tô longe dos meus, por quê, né? Eu vou para junto dos meus também. E então, de certa forma, essa nova forma de trabalhar, não demandando tanto a minha presença física, me permitiu estar perto da minha família. Que Né? Então, bacana. assim, eu acho que o importante, né, nessa questão também da adaptabilidade é o quanto a gente precisa se manter positivo, né? O Uhum, olhar da mudança, mas olhar a mudança como algo positivo, né? Algo que nos ajuda a seguir em frente, que nos ajuda a nos reinventar, que nos ajuda a aprender muito mais, né, do que ficar uhum. preso nas crenças limitantes ou se apegar só ao que é triste. Né? A gente tem que ver o que é triste, tem que ajudar todo mundo, mas a gente precisa ter essa força para poder ajudar todo mundo. Né? Então, Sim, da mesma forma que nós tínhamos o quociente de inteligência, quociente emocional, espiritual, hoje nós temos o quociente de adaptabilidade. Algumas empresas já consideram a identificar dentro das competências em um processo de recrutamento, identificar o nível de adaptabilidade daquele novo colaborador. Porque a sim. mudança, eu brinco com os meus amigos, né? Duas coisas são certas na vida, né? A mudança e a morte. A gente tem que lidar bem com a morte para poder aproveitar bem a vida, né? Quando chegar a hora, ok, chega, vai, pronto, mas aproveita bem essa passagem, né, para aprender o máximo. Então, eu penso dessa forma, né? Ô, Elisa, e você falando da mudança, né? Mudança é inerente à natureza, as coisas estão acontecendo. Se a gente se prender muito a uma zona de conforto, né? Isso é trabalhado tanto no desenvolvimento humano, o quanto a gente se prende a essas crenças, se prende a alguma coisa que a gente acredita e fica preso naquilo, né? Segurando, resistindo.
com muita rigidez, com muitas travas, e aí a vida está passando, e aí as coisas estão acontecendo, os contextos estão mudando, mas eu ainda estou preso naquilo apenas com a minha visão de mundo. A gente trabalha muito isso nas constelações sistêmicas também. Como precisamos, né, sair um pouco dessa única visão de mundo e ter um olhar mais amplo, ter um olhar além, né, expandir a consciência, ter um novo ponto de vista. Então, a mudança está acontecendo e as pessoas que acabam rejeitando ou se prendendo a uma zona de conforto que não permite isso, pode existir um certo sofrimento, alguma dor, alguma complicação. E isso nas empresas é exatamente isso também. O quanto as empresas precisam se inovar, né, se adaptar, trazer todos esses contextos. E aí bacana você trazer esse exemplo, né, de que para você foi bom para estar mais perto da família, para ter mais flexibilidade. Como é que eram para os próprios colaboradores, né, se adaptar a um contexto de voltar para casa, de estar mais tempo no ambiente de casa. Porque senão, muitas coisas, e aí com certeza, né, é um dos temas que surgiu no último ano, o quanto mais tempo em casa, a família, o casal começou a se olhar, começou a se relacionar de uma forma diferente, porque o trabalho era digamos assim, uma forma de diminuir isso, né? Então agora, com um contexto do home office, no contexto até nesse movimento híbrido, de às vezes estar presencial, às vezes estar online, mudou-se a forma de trabalho para uma visão mais conectada, né? Com mais relação, com mais interação com quem está na sua casa. E aí, que bom que a gente pode ter bons olhos para isso, né? Sempre olhar isso, mudança, toda mudança é para melhor. Mudança vai proporcionar o nosso crescimento, né? Os novos ciclos estão chegando, estão nos chamando, mas se a gente ficar na zona de conforto, não querendo se adaptar a essa mudança, a gente vai estar longe desse ciclo e vai se perder no meio do caminho, né? Exato. E Gabs, quando a gente fala, né, dessa questão da convivência, olha, tem até fundo musical aqui, estão ouvindo, né? Cidade pequena é assim. Quando a gente vai mudando e se adaptando, quando você falou, né? Algumas pessoas sim conseguem ver a mudança como algo positivo, mas outras têm o medo, né? Porque tudo que é novo, deparar com o novo, por isso que eu falei que dentro deste perfil de pessoas adaptáveis, elas precisam ter muita coragem, né? Coragem de enfrentar o novo, coragem de ter conversas difíceis, né? Então, seja no trabalho, seja dentro de casa, nós sabemos que algumas pessoas não têm o privilégio de ter um espaço adequado para trabalhar em casa. Que é diferente de fazer o home office, é você estar em casa, o filho foi para a escola, né, o marido foi para trabalhar também e você está home office. Nesse home office, nesse modelo que nós estamos, todo mundo está em casa. Né? Então, como é que as pessoas se adaptam a educar, a mostrar para o filho que ele não pode interromper naquele momento? Né? As pessoas das empresas têm aquela flexibilidade de entender que a criança vai aparecer, a mulher vai passar atrás, o marido vai passar atrás. Tem até memes, né, de pessoas passa de roupa, de calcinha atrás do vídeo, a criança vem chamando, né? Então, tem vários memes, e é onde a gente precisa, né, ter essa flexibilidade em tudo. Né? Então, assim, as pessoas... Por que eu conectei o tema adaptabilidade com felicidade? Porque eu percebi que quanto mais nós conseguimos nos adaptar, a gente consiga enxergar com um olhar mais positivo as situações e enfrentá-las, assumir as próprias responsabilidades, né, a responsabilidade pelos próprios atos e buscar melhorar, quanto mais a pessoa se adapta e ela vê positivamente, menos expectativa ela coloca nas pessoas, porque a maioria das pessoas olham para outra e acredita que o outro tem que agir como eu agiria com o outro. E eu falo que isso é receita para a frustração, né? Quando a gente coloca a expectativa. Então, anos de experiência, né? A gente vai observando e vai vendo o que funciona e o que não funciona. E a vida inteira a gente vai aprender, né, Gabs? Sim, com certeza. E só para concluir, assim, quanto mais a gente faz isso, maior é o nosso nível de felicidade.
né? Sim, Porque a minha concepção de felicidade é estar satisfeita e em paz com o que eu tenho. Eu não fico olhando o que eu não tenho ou o que eu deixei de fazer. Eu olho o que eu conquistei, eu olho o que eu tenho perto de mim, eu olho a vida que eu tenho e eu sou grata. Então, desde que eu aprendi a viver em gratidão, que é ser grato pelas coisas difíceis que vão me levar ao aprendizado e agradecer as coisas boas, eu passei a ser uma pessoa muito mais feliz e viver em paz. sim, com certeza. Um estado de espírito, né, Elisa? Quando nós estamos bem conosco, estamos bem com as pessoas ao nosso redor, estamos bem com a Sim, natureza. Eu acho que a felicidade traz muito essa visão de estado de espírito. E aí, em cima do que você trouxe, né, esse exemplo também de quantas coisas acontecem aí nesse contexto que a gente está, no home office, imagina quantas pessoas estavam, digamos assim, contando as horas para, eu quero voltar para o trabalho, né? Não quero ficar mais em casa, quantas coisas estão acontecendo na minha casa. Estou sendo convidado a olhar para algumas coisas das relações, seja com filho, seja com esposa. Esse exemplo que você falou é magnífico. O quanto nós nos adaptamos a esse novo contexto sem colocar nossa felicidade em jogo, né? Porque senão a gente vai viver, talvez, nesse futuro de, não estou bem aqui, não estou gostando desse novo contexto, quero voltar logo para a empresa, porque lá eu é, conseguia trabalhar, ou aqui eu estou passando muito do horário, não consigo me organizar. Era apenas uhum, digamos assim, o ponto no final do dia, né? O expediente que me dividia, por exemplo, né? Agora trabalho, agora casa. Sozinho eu é, não consigo entender essa divisão, não consigo entender que eu sou uma pessoa só e preciso me adaptar e navegar no meio de tudo isso, aprender a fluir. Então, adorei esse sim, exemplo que você falou, porque é uma coisa muito real que está acontecendo hoje. Quantos relatos a gente ouve de pessoas que acabam gostando ou não gostando de estar trabalhando em casa e acabam colocando uhum, a felicidade dela em jogo. Né, Elisa? Eu sim, acho que esse é um grande ponto, de não colocar sua felicidade, digamos assim, em xeque. Na constelação eu gosto de colocar, tá vendo essa pecinha? Essa pecinha é o amor não sai do jogo. Tá vendo essa pecinha? É felicidade, não deixa ela ser influenciada por outras coisas. Então, eu exato, acredito que esse é um grande ponto também, né? Não deixar isso abalar, exato. não perder esse estado, né? É. E assim, por isso que eu falei que a gente precisa assumir a responsabilidade, né? Eu falo muito com os meus clientes assim, seja protagonista da tua vida, você é dono da tua vida, né? Sim. Você lá quando era adolescente não queria tanto liberdade, né? Agora que você tem liberdade, você fica escravo de celular, fica escravo, né, de outras coisas que, né, independe de você, você tem que dar o tom das coisas. Nós precisamos educar o outro a nos respeitar também, né? Eu falo, ninguém faz com a gente porque a gente não permite, né? Sim. Ah, Inteligência emocional, né, também. exatamente. A culpa é sempre do outro? Não, não é, né? Nós temos que assumir a nossa parcela também, né? Então, se o outro fez comigo, ou se aconteceu alguma coisa, foi que eu permiti daquela forma. Então, o que que eu posso fazer para melhorar aquela situação? Né? O que que eu preciso me adaptar? Que crença eu tenho que trabalhar em mim para me dar melhor com tal pessoa? Ou para me adequar melhor àquela empresa? Né? Até o ponto de chegar assim, não, meus valores dessa empresa e os meus são diferentes e tá tudo bem se cada um seguir o seu Sim. caminho também, Sim, né? mas Porque foi colocada nesse ponto, né, para refletir, para rever o que tá bom, o que não tá, foi colocado numa posição para você fazer uma escolha do que talvez não exato, estava te fazendo bem há muito tempo, mas que você não uhum, tinha aí a oportunidade de ver, né? exato, exato. E para quem quer ver, eu acho que a gente está vivendo o momento certo. Né? A Sim, questão é, muitas pessoas têm a tal da síndrome do avestruz, né? Deixa acontecer e vamos reclamar da vida e tá tudo certo, né? Então, cada um vai sentir o seu momento, né? E claro que toda mudança, as pessoas falam, não tenho paciência. Eu falo, mas toda mudança é gradual. Eu não acredito em nenhuma mudança do dia para a noite que fala, pronto, sim. Não é fórmula né? mágica, Mudei, né? É uma sou uma nova construção. pessoa, né? Tem tantas metáforas para representar isso, né, Elisa? Não é uma chave, é uma construção. Você está colocando tijolinho por tijolinho, você está plantando uma semente, você está regando, está semeando.
tem que estar com o momento presente, muito conectado para ver tudo isso florescer. Se a gente Sim. fica achando, né, que as coisas vão mudar da noite para o dia, eu estava infeliz, agora eu estou feliz, colocando isso em jogo e achando que as coisas são de uma hora para outra, a gente pode gerar muita expectativa e muita frustração, como você falou, né? Exato. Então, exatamente isso. Ó, tem um comentário da Vanessa aqui, ó. Acredito que a adaptação faça parte da rotina, assim como no nosso trabalho diário. Em home office, no primeiro momento é difícil. A partir do momento que você cria sua rotina e passa a segui-la, então organiza o seu trabalho. Não podemos ser escravos do nosso trabalho. Exatamente, exatamente. Vanessa é uma querida. Como que a gente consegue se organizar e não se perder, né, Elisa? Senão a gente coloca na mão do outro, na mão da empresa, na mão do planejamento, na mão do líder, do chefe, do que for, a organização de como eu coloco os meus talentos à disposição, como eu organizo o meu trabalho. Então é um grande passo, um grande convite para a autorresponsabilidade para poder se organizar, né? E aí a organização externa é a organização interna também, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que, assim, como eu falei no início, a pandemia é uma coisa muito triste, né? Mas, assim, a oportunidade que nós estamos tendo, né, de o mundo quase parar, né? Assim, e a gente poder se olhar há tanto tempo, né? Um ano e pouco já, e acredito que vai até o final do ano ainda isso. Essa oportunidade da gente se olhar, essa oportunidade da gente se melhorar e ver as nossas limitações, que nós temos muitas, né, Gabi? Sim. E o que eu posso fazer para melhorar? Quem eu posso procurar para me ajudar? Por exemplo, eu tenho um mestre de meditação, né, que me ajuda muito. Estou há anos tentando criar uma rotina bacaninha de meditação e tal. E ainda não é a ideal, mas eu já consigo meditar todos os dias. Não é ainda o horário ideal, mas, sabe, é o passo a passo. Né? Então, como é que eu implanto a meditação na minha vida? Como eu implanto o hábito da leitura diária, né? Porque antes, na vida corrida de empresas, a gente não conseguia ter tempo para parar e ler. Agora a gente está conseguindo fazer isso. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Como que eu posso estar melhor para a hora que esse novo normal voltar, né? Como vão estar as empresas, como que a gente vai atuar nessas empresas, né? E nós, como profissionais de desenvolvimento, como que a gente vai estar inserido esse novo perfil, né? Então, o que eles estão demandando e o que a gente pode ajudá-los a fazer. Sim, adorei você falar que a adaptabilidade acaba virando uma nova competência, né? O quanto essa pessoa se adapta a esse movimento. Será que ela está reclamando? Será que ela está no papel de vítima, achando que o mundo é contra ela, que ela não tem mais o que fazer, que o mundo só vai melhorar quando voltar as coisas? Eu quero voltar no tempo, que eu não estou conseguindo, não quero, não é assim. O quanto isso vai prejudicar o crescimento dessa pessoa e o quanto as empresas querem pessoas com mente aberta, com uma consciência mais, com um nível de consciência mais elevado, né? Sim, então... sim. E as próprias empresas, eles estão se reinventando, né, Gabs? Porque também eles talvez não tinham esse mindset e agora precisam passar a ter. Falando em mindset, né, a Google, eu vi algumas palestras do Google sobre o livro Mindset, né, da Carol Dweck. Isso. Eles estão trabalhando muito isso porque a adaptabilidade vem do mindset de crescimento, né? Porque quem tem um mindset fixo ainda fica preso naquelas do meu jeito de fazer, sempre foi assim, né? Quantas empresas a gente já passou que as pessoas falavam dessa forma? Eu já passei por empresa, não, aqui a gente é assim, tipo, se eu quiser trabalhar naquele lugar, eu tenho que ser daquele jeito, ou você não consegue trabalhar ali. Né? Então, assim, as empresas precisam mudar até essa fala. Sim, né? Esse exemplo que você trouxe, Elisa, é quando uma cultura da empresa é tão fortificada que as pessoas precisam criar um personagem para fazer parte dessa empresa, criar um personagem que não é ela para poder fazer parte dessa cultura, ser aceito, para pertencer. E aí, quando chega esse novo contexto, essa nova era, ainda mais com esses movimentos dos últimos anos acontecendo, de humanização, de capitalismo consciente, de empresas humanizadas, espiritualizadas,
Às vezes as empresas precisam tirar essas barreiras, tudo que torna tóxico essas culturas, para poder aceitar as pessoas como elas são, né? Eu quero que você seja você aqui dentro, não um personagem. E aí as empresas mais tradicionais, as empresas talvez mais atrasadas nesse movimento, elas vão sofrer e vão perder o rumo. Quantas empresas acabaram, né, tendo que fechar as portas, mas não por questão de contexto, não foi o mundo que fez isso com ela mesma, de não conseguir se reinventar, de não conseguir se adaptar nesse novo momento. Há tanto tempo fala-se de VUCA, fala nesses movimentos voláteis, das coisas acontecendo há tanto tempo, né? Nas últimas décadas, o movimento das startups, tecnologias, as empresas ainda não conhecem tudo que está acontecendo. Ou seja, não se prepara, né? Não se conhece, não se busca o que fazer de diferente e acha que está no caminho certo. Então as coisas acontecem, o universo nos coloca em posições para a gente realmente mudar. Sim, quando a gente fala, né, da gestão agile, né, tudo tem que ser rápido, né? E aí algum estilo de gestão ainda fala assim, que não pode errar, né? E a gestão agile já diz, erre rápido e conserte rápido, né? Vai aprimorando no decorrer, dá o primeiro pontapé e vai aprimorando, né? Não seja tão perfeccionista até entregar a primeira prova. Faz um sketch, né? Bota para rodar e vai aperfeiçoando. Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas que ainda querem se manter, né? Querem se manter no mindset delas se manter seguras, né? Porque elas estão na zona de conforto. Mas quanto mais elas se mantiverem nessa zona de conforto, mais eles vão sofrer. Porque a demanda, né, mais no trabalho hoje em dia, demanda essa agilidade, demanda essa disponibilidade para ver como fazer diferente. Hoje eu fiz assim, deu certo, mas o outro me falou de outro jeito, que dá melhor ainda, então eu vou com a opinião do outro. Não é essa coisa de jogo de egos, né? Eu acho que é aí que vem a coisa da humanização da humanidade também, né? Onde nós somos seres humanos e a gente não age como pessoas humanas, né? Não sente a dor do outro, não quer ceder a opinião própria por conta de ego mesmo, né? Ficam batalhando por discussões que é ganha-perde, não ganha-ganha. Então, são tantas questões que a gente tem que olhar, né? E de novo, tudo dentro desse perfil de ser adaptável, né? Então, quanto uma pessoa tem que se adaptar? Adaptar é só fazer diferente? Não. É ter coragem, assumir responsabilidade, ter abertura. Pedir ajuda. Né? Para poder fazer as coisas de uma forma diferente, não estagnar, né? Ô, Elisa, eu estava falando a importância da gente se abrir para isso, né? Pedir ajuda, uma escuta ativa de ouvir os colaboradores, ouvir o que essas pessoas que já estão nesse movimento há tanto tempo estão fazendo, os inovadores, né? As pessoas que estão chegando agora, pegas de surpresa, precisam conhecer um pouco novas formas de fazer. E para isso é importante pedir ajuda. É igual o modelo da terapia, né? Quando a gente não se vê sem saída, se vê sem soluções, sem ideias, por que está acontecendo isso na minha vida? Talvez eu precise de um apoio de um terapeuta para me ajudar a elaborar, ajudar a compreender o que está acontecendo. E aí as empresas que não conseguem, digamos assim, levantar a mão e pedir ajuda, e aí não é aquela ajuda do consultor que chega e fala o que tem que fazer, troca essa peça, corta custo, corta a cabeça, reduz as coisas. Não é esse tipo de ajuda, não é esse tipo de, digamos assim, forma de trabalhar da Revolução Industrial. É uma forma nova de você ouvir os colaboradores. Se você está tendo dificuldades aí na sua empresa, o que os seus colaboradores podem fazer? Será que você está ouvindo eles? Se eles estão ali, conectados com a empresa, conectados com o trabalho deles, eles são as melhores pessoas para proporcionar mudanças, inovações. Senão a gente vai querer sempre contratar alguém de fora, contratar alguma coisa de fora, trocar isso, trocar aquilo, fornecedor, trocar produto, mas não consegue ver novas formas de se reinventar. Então eu trago muito isso para a liderança, para as pessoas se abrirem,
para poderem ouvir e criar uma nova possibilidade, co-criar as coisas juntos. Sim. Não é mais apenas um chefe que diz o que tem que fazer, ou que sempre foi assim, igual o exemplo que a gente trouxe, mas a importância desse novo movimento da gente se abrir e realmente se reinventar. E reinventar é deixar, é abrir mão das crenças, abrir mão das coisas que um dia funcionou muito bem, agradecer aquele ciclo que a gente passou, mas estar aberto a esses novos ciclos. As coisas acontecem e chegam. Só que se a gente se resiste e se prende, não se abre, aí pode acontecer muitas coisas, né? Exatamente. E também, Gabs, ajudar as empresas a entenderem que tudo que é comportamental e tudo que envolve pessoas, né, como nós falamos, a mudança ela é gradual. Um comportamento não muda do dia para a noite. Né? Por isso que nós precisamos estar muito próximos das lideranças e estar perto dos profissionais também. Né? Então, assim, por exemplo, antes eu fazia um trabalho de coaching interno que eu via que eu precisava resgatar o meu lado psicóloga, né, da minha formação de psicologia. Aí eu fui fazer a formação em psicoterapia breve para poder dar mais suporte para os colaboradores para conseguir lidar com aquele estilo de liderança, conseguir se posicionar melhor, conseguir com que eles se desenvolvessem dentro da empresa, entendessem o que é a política interna, o que é uma cultura, porque fazer coaching, estabelecer um objetivo a ser cumprido dali algumas sessões, não estava fazendo sentido. As pessoas precisavam ser ouvidas, isso que você falou. E hoje pratica-se muito nas empresas as rodas de escuta, né? Eu gosto de chamar de roda de escuta, né? Porque a gente está ali para ouvir a todos e todos se escutarem, né? A diferença do ouvir e do escutar, né? Que assim, eu tô ouvindo. Não, você não está me escutando, que a escuta você absorve o que o outro está dizendo. O ouvir você só sabe que alguém está num zum ali do lado, né? Sim. A gente falou isso na segunda-feira, na live com a Clara Nikini. A gente falou muito de comunicação, né? de escutativa. E esse é um trabalho, Elisa, que eu faço nas empresas, exatamente isso. A primeira coisa que eu faço é uma roda. E aí eu, através, né, da minha visão de terapeuta, trago como roda de cura, para a gente poder falar bacana. E se curar, porque nós precisamos expressar o que está bom e o que não está na nossa relação com aquela empresa, com aquele sistema. Então, toda empresa precisa fazer esse movimento, essa abertura para as pessoas falarem, para serem ouvidas, e ouvidas com atenção, com humanização, relacionamento. As pessoas estão ali se relacionando. Se a empresa não cuida das suas relações, muitas coisas vão acontecer que não foi olhado. E aí eu te falou no começo, é preciso prevenir, é preciso cuidar da alma da empresa. E aí quantas coisas, né, acontecem hoje em dia de achar que é esse colaborador que não está conseguindo performar, né, aquela palavra performar, é esse colaborador que não consegue se adaptar à cultura da empresa, mas espera aí, o quanto a empresa se abriu para ouvir essa pessoa, o quanto existe abertura de diversidade aqui para que a cultura se redesenhe junto com essa pessoa, toda essa experiência, tudo que essa pessoa traz para agregar para a empresa, o quanto a empresa abriu espaço e pertencimento para que isso se redesenhe. Porque senão é aquela velha história. Nós somos assim e você vai ter que se adaptar a isso. Espera aí. A pessoa que tem que se adaptar à empresa ou a empresa que tem que se adaptar ao novo com tudo que está ali dentro, principalmente as pessoas? Então, a adaptabilidade, principalmente da empresa para os colaboradores, e aí todos juntos, né, co-criando ideias, co-criando soluções, novas formas de trabalho, para a empresa, para o sistema se adaptar ao contexto global aí da sociedade e do mundo. Então são vários níveis, né, Elisa, de quanto precisamos olhar para essa adaptação, para a aceitação, para a gente poder fluir e navegar de uma maneira diferente. Então a forma de trabalho precisa ser revista, precisa ser muito bem acolhida, né, pela empresa, pela equipe, pelas pessoas, e aí para a empresa como um contexto. Exato. Quando a gente fala de cultura, fala da empresa, são pessoas, né, que criaram,
A empresa é Sim. formada por pessoas. Quem consegue os resultados são as pessoas. Quem criou a cultura foram pessoas, né, de cima para baixo, mas é importante que quando a gente faz um trabalho de cultura, ouvir todos os níveis, né, para que Sim. as pessoas se sintam representadas naquela cultura. Só assim eles vão praticar aquela cultura, né? A, Não cu- dá a, para cu- você praticar algo que vai contra o seu valor, Sim, e né? a cultura só é, digamos assim, testada nesses momentos, né, Elisa? E aí Exato. eu gosto tanto de falar, tem uma passagem que é quanto essa fundação aguenta as tempestades, aguenta os furacões? Será que a cultura é forte? Será que o propósito é Exato. forte? Será que as relações são fortes e unificadas, Uhum. unidas? Ou qualquer vento, vendaval, as coisas vão desmoronar? Sim, Então, sim, é importante. exatamente isso, exatamente isso. E é muito bacana, né? E assim, a gente, né, que tem paixão pelo que faz, né, Gabs? A gente Uhum. não vê a hora assim de realmente as pessoas se abrirem para este despertar, para esta oportunidade que a gente está tendo de melhoria, né? De tanto ajudar as organizações a se melhorarem, quanto nós mesmos, né, buscarmos o nosso desenvolvimento, a nossa melhoria, para que a gente viva melhor, que a gente viva de uma forma mais feliz, satisfeita, em paz, né, independente de onde a gente esteja, né, para que a gente esteja prontos mesmo para encarar esse novo normal que vem aí, que é algo que a gente não sabe Uhum. quanto tempo vai levar, né? A gente não sabe qual vai ser a estrutura das empresas daqui a pouco, porque muitas, por exemplo, tem muitas que já disseram que vão ficar home office até o final do ano, pelo menos, Uhum, né? uhum. Então, assim, a gente não sabe se depois vai ser um modelo híbrido, né? Alguns dias no escritório, outros dias em casa. A gente não sabe, né, o que que vai ser depois, né? Então, estamos todos assim nessa expectativa. Então, enquanto a gente está nessa expectativa, vamos fazer algo que agregue, né? Para que a Sim. gente saia E dessa mais isso tá forte. sendo construído, né, Elisa? Eu acredito que todos podem encontrar a melhor forma. Isso talvez seja a adaptação ao nível máximo, né? O que, que faz bem para mim e o que, que não faz? O quanto a empresa e o colaborador conseguem conversar, conseguem se conversar de uma maneira saudável, né, harmoniosa. Uhum. É. As pessoas, as equipes, as empresas encontrarem a melhor forma. Eu gosto de falar que cultura organizacional não tem certo ou errado, não tem a melhor e tem a Não. pior, tem alinhamento. O quanto Uhum. essas pessoas estão alinhadas, estão falando a Sim. mesma língua. E aí, se está alinhada, se não, a nossa forma é realmente presencial, não tem o que fazer. E tá tudo bem para todo mundo, ótimo. Uhum. Se as pessoas Uhum. conseguem trabalhar remotamente e estar tudo ok online, ótimo. Agora, se existir qualquer desconforto, se existir desarmonia, existir ainda algo tóxico que prejudique as pessoas, né? A empresa causando doença, a empresa causando estresse, aí tem coisa errada, aí tem coisa para se olhar. Mas eu acredito que esse novo normal, esse novo contexto está sendo construído, o melhor para cada um, né? Uhum. Que para cada Uhum. empresa vai ser o seu jeito de trabalhar. Sim, Então, sim. rever aí todas as formas de trabalho para que possa ser saudável. Um sistema ser saudável, as pessoas estarem Sim. saudáveis, o trabalho estar sendo saudável, prazeroso. Uhum. E aí, o índice de felicidade, que é esse grande tema também importante, né? Tem lá o Sim. FIB, a felicidade interna bruta, da psicologia positiva e todos os Uhum. movimentos de felicidade. É importante a empresa olhar o que faz as pessoas felizes lá dentro. O que aquele Exato. colaborador preza, quais são os seus valores, o que ele está fazendo, o que é importante para ele, tá bom, não Uhum. tá? E qual é a felicidade? Quando a empresa cuida dos colaboradores, os colaboradores cuidam dos seus clientes. Agora, Sim, se sim. existir muito ainda uma visão antiquada e antiga, que a gente começou falando aqui do comando e controle, eu não consegui me adaptar nesse novo meio, porque eu quero estar olhando o que o colaborador está fazendo, não confio, não existe autonomia, não existe segurança psicológica, vai existir muito sofrimento. Sim, Então, sim. todo mundo que se abre para esses temas, expansão da consciência, humanização, autoconhecimento dentro das empresas, isso sim é um grande chamado para fazer diferença, esse despertar aí
realmente das empresas que estão inovando, as empresas que estão levando, né, a nossa humanidade adiante, não apenas sendo arrastadas aí Não, pelas não. questões. Como a gente estava falando, né, temos que ser protagonistas, né? Identificar o que a gente pode fazer e realmente fazer algo, né? E onde a gente puder cocriar, né? Existir o espaço para cocriação. O que eu, né, gostaria de ver mais nas empresas é justamente esse espaço para cocriação, né? Para que não seja uma coisa que seja sempre top to bottom, né? Então tem Sim. que olhar mesmo e entender, fazer muitas rodas de escuta, de conversa, de cura, né, como a gente quiser chamar, mas Sim. entender onde que o sapato está apertando e ter planos de ação em cima disso para que essas dores sejam sanadas, né? Entender com os empresários onde estão as dores e como que a gente, né, nós profissionais de desenvolvimento, podemos dar apoio tanto para a empresa em si, para sanar essas dores, e para os colaboradores, né, para que eles sejam preparados, para que as lideranças estejam mais empáticas, mais humanizadas, aptas a perceber quando um colaborador não está bem, e não se Sim. sentir desconfortável de poder perguntar para esse colaborador o que está acontecendo, né? Porque às Sim. vezes a gente vê casos, né, onde as pessoas tiveram burnout, teve queda de assiduidade, teve queda de performance, e não foi alertado para ninguém que aquele colaborador estava decaindo, Uhum. né? Então, assim, eu vejo empresas que estão investindo já nesses programas, existem hoje muitas redes de atendimento online também, de Sim, psicologia, muito né, que bacana. são atendimentos mais em conta, que é acessível para muita gente. Então, empresas que estão fazendo parcerias, né, tem as mentorias, tem N formas de ajudar, né? O importante é sempre encontrar a melhor forma, mas não deixar de pedir ajuda, né? Sim, sim, Independente do nível, e nos executivos também, que são muito solitários, né? O executivo sim. tomando decisões é um nível, e às vezes eles ficam solitários. Com quem que eles vão desabafar? Com quem que eles vão conversar? Né? Sim. E aí o papel de mais facilitadores, né, Elisa? Mais pessoas olhando para isso, mais projetos, mais empresas cuidando de Sim, empresas, cuidando das culturas. E aí esse é um grande papel da empresa com alma também, cuidar da alma da empresa, proporcionar um ambiente de conversa, de troca, de crescimento, a importância das pessoas se abrirem. E aí estamos juntos nesse grande movimento, né? As pessoas não estão sozinhas. Se o líder se sim, acha sozinho, né? Se existe algum empresário, empreendedor que se vê sozinho nesse momento, nesse movimento, ainda está um pouco olhando somente para si, não consegue, né, olhar para quem também está falando sobre isso, para quem também está buscando novas formas de se reinventar. E aí a importância de mentorias, a empresa Qualma vai lançar logo, logo um programa muito bacana da gente poder crescer junto, trocar uma mentoria em grupo. Então, a legal, importância de ter esse apoio para esses empresários, esses sim, empreendedores, principalmente nesse momento. E é aí, que bacana que importante. a gente pode encontrar parceiros, movimentos, facilitadores, terapeutas, Sim. psicólogos, todos pensando para essa mudança ser cada vez melhor, né, Elisa? Exato, exato. E uma coisa também que eu vejo, onde os empresários às vezes se colocam como sozinhos, é porque ainda muitos têm aquela, ou gestores, né, ainda tem muito aquela questão de não demonstrar vulnerabilidade, Sim, né? Que sim, também é outra coisa que é mais aceitável. A partir do momento que o gestor se demonstra vulnerável, a equipe se junta muito mais para ajudá-lo, ajudá-la, né? Porque sim, assim, sim. meu gestor está precisando de mim, né? Então aí todo mundo se empenha para ajudar, para fazer o que tiver que ser feito, né? E vendo assim que não tem que ser forte, né? Não tem que assumir tudo, toda a bronca sozinhos, né? E Eles podem sim, a importância do autoconhecimento, né, Lisa? Do líder se conhecer. Caramba, sim, por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? Por que sim, tanto tempo eu estou nesse padrão inconsciente? Faço isso, fazia isso lá na minha infância, fazia isso no meu primeiro trabalho, faço isso ainda hoje. Então, a importância de se conhecer. Eu gosto de trazer
sempre ferramentas que possibilitem nós tirarmos um raio-x de quem nós somos. E aí, dentro da empresa, durante a forma de trabalho, durante ali projetos, eu preciso olhar esse raio-x e ver se alguma coisa que eu estou fazendo, que eu estou falando, que está acontecendo, não está relacionada a isso. Será que a vulnerabilidade que eu sou, eu me mostro muito forte para o mundo, eu acho que o mundo é uma guerra, eu preciso ser o defensor, né? O super-herói, e eu não consigo trazer para a consciência que esse foi criado, né, um personagem dentro de mim, relacionado a um medo, relacionado a alguma coisa, e isso influencia no meu trabalho, influencia na minha empresa, nas minhas relações. Se eu não souber disso, vai ficar muito inconsciente, vai querer que a gente quer que as pessoas mudem, mas elas nem sabem por quê, nem por onde, nem da onde surgiu aquilo. Então, autoconhecimento como uma ferramenta aí, né, tantas ferramentas magníficas de personalidade, de crescimento, de coaching, para a gente se conhecer e criar essas mudanças para a nossa vida ser mais leve, ser mais fluida, né? Exato, exato. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue interagir com o outro, ajudar o outro, né? E buscar ajuda realmente para lidar com as nossas limitações, né? Sim, sim, exatamente. Elisa, para a gente finalizar aqui, deixa um recadinho aqui, onde as pessoas podem conhecer um pouco do seu trabalho também, o que você tem feito aí, deixa os recadinhos para a gente. Bacana. Bom, eu estou no LinkedIn, né, como Elisa Guarido, no Instagram e no Facebook também. Então, todas as mídias sociais é possível me encontrar. Né, tenho trabalhado realmente justamente nessa fase que estamos enfrentando, para dar apoio para os profissionais lidarem com suas limitações, com as suas dificuldades, né? Pessoas que estão buscando o autoconhecimento, para que saiam dessa fase, né, difícil que estamos enfrentando, ou fase desafiadora aí que estamos enfrentando, saiam mais fortes e mais em condições de performar ainda melhor no novo normal, né? E acho que uma coisa que é importante também dentro da adaptabilidade, né, do perfil das pessoas adaptáveis, é a curiosidade, né? Então, ter curiosidade por si mesmo, ter curiosidade por aprender mais, por buscar novos conteúdos. A gente está tendo tanta coisa boa, né? A empresa com alma traz tanta coisa bacana, né? As lives que vocês fazem, outros colegas também. No próprio LinkedIn, a gente tem muita coisa interessante, né, que eu vejo, compartilho com os meus clientes. Então, a gente não ficar estagnado, né, buscar a transformação, não ter medo, né, não ter medo realmente de enfrentar essa fase que estamos enfrentando, ou não ter medo de enfrentar as limitações, porque a gente só tem a ganhar, né? Com certeza sairemos todos melhores, mais fortes e mais felizes, né? Lembrando que a felicidade é estar satisfeito com aquilo que a gente tem, não ficar chorando que a gente não tem. Perfeito, perfeito. Muitos aprendizados, né, Elisa? A todo momento, nas formas, nas relações, nas trocas, aqui nas lives, aprendizado sempre. A gente precisa estar aberto, a nossa mente está aberta para receber esses aprendizados e levar para a nossa vida. Então, um convite que eu sempre deixo aqui para quem assistiu essa live e quem chegou agora também, a live fica gravada aqui. Leva o que você absorveu daqui como um ensinamento, como uma sabedoria, como o que você levou aqui da nossa conversa, da nossa troca de experiência para o seu dia a dia, né? Leva aí uma mudança, o que você pode fazer de diferente. Não seja apenas uma live que você ouviu, você assistiu, mas leve isso para a sua vida e coloque em prática, né? A gente está aqui para realmente praticar e gerar crescimento, aprendizado e evolução sempre. Elisa, gratidão de coração pelo seu tempo, disponibilidade, viu? Tá aqui com a gente. Sou muito grato aí pela nossa amizade, por estar aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos também. Obrigada a todos que participaram. Obrigada pelo convite. Conte comigo sempre, Gabs. Obrigado. Uma ótima noite para todos e continue acompanhando aqui a Empresa com Alma, a Elisa. Estamos juntos aí criando movimentos. Logo, logo vem curso da Empresa com Alma, vem essa mentoria em grupo para a gente poder crescer e se reinventar juntos. Um grande abraço, ótima noite e até a próxima live. Contem comigo. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.